E aí, meu caro Barolo, o São Paulo traz, você falou, perdedores, 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 e não dá para contestar, né? Mas aí o São Paulo traz o cara que mais ganhou títulos no mundo, Daniel Alves. Está fazendo um ano. Vamos dar uma relembrada. Uma apresentação apoteótica. Mais de 40 mil torcedores nas arquibancadas. Ídolos do clube no gramado e um sentimento de que a história do São Paulo Futebol Clube estava prestes a mudar. Eu só queria dizer para vocês que hoje o São Paulo não contratou um jogador. O São Paulo contratou um torcedor assim como vocês. Daniel Alves chegou com pompa e circunstância, marcando gol na sua estreia, enchendo o torcedor de esperança. Mas após um ano como atleta tricolor, não conseguiu acabar com o fantasma das eliminações para clubes pequenos. A mais recente delas aconteceu nas quartas de final do Paulistão para o modesto Mirassol. Aqui no Brasil, não só no São Paulo, como no resto do Brasil, se vive de uma maneira muito intensa tudo, né? E muitas vezes isso acaba te conduzindo para um lado, né, que é o lado do emergencial, é o lado de você tentar fazer as coisas com uma pressa, e você não pode deixar que o imediatismo, a forma como é conduzido certo tipo de coisa, ela comece a afetar aqui dentro, porque no final das contas você vai ficar igual o carro de bate-bate, bate para lá, bate para cá e não consegue chegar no seu objetivo principal. Antes da pausa das competições, o camisa 10 vinha sendo um dos principais jogadores do estadual. Atuando como volante, era quem mais desarmava, quem mais dava passes e quem mais tinha a bola no pé, além de ser artilheiro da equipe, que passou a ser apontada como favorita ao título do Paulistão. Mas depois de 4 meses afastado por causa da pandemia do novo coronavírus, o tricolor passou a apresentar problemas. O São Paulo ele não é um time que joga há 5 anos junto, né? Que sabe todas as fases do jogo, como dominar todas elas. O São Paulo, desde a chegada do Diniz, ele está construindo essa filosofia, esse estilo de jogo, que para mim, em conceito aqui, não tem ninguém no Brasil, eu vou seguir insistindo, porque isso é o que eu entendo como futebol. Mas apesar dos tropeços recentes, Daniel Alves segue pregando paciência e confiança no trabalho de Fernando Diniz para voltar a conquistar títulos. Porque o trabalho que a gente está fazendo é um dos melhores trabalhos que eu já fiz, assim, como profissional, entendeu? Então, tipo assim, só que ele precisa do resultado. Eu falei isso desde que eu cheguei aqui no São Paulo. Cara, não adianta fazer o trabalho tudo à perfeição se o resultado não vem. Ao menos falta de oportunidades o São Paulo não terá. O clube está na disputa das 3 principais competições da temporada: a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E Daniel Alves já está sentindo saudade do velho hábito de levantar taças. Se a gente joga Libertadores, a gente luta para ganhar Libertadores. Se a gente joga Brasileiro, a gente luta para ganhar Brasileiro. Se a gente joga Copa do Brasil, a gente luta para ganhar a Copa do Brasil. Não tem outro discurso. A gente não joga para time perdedor. Olha a história do São Paulo. E nem eu sou um perdedor, as pessoas não vão me convencer disso. Eu sou o maior, cara. Eu sou o maior da história do futebol. Goste quem goste, creia quem creia. Olha o resultado e você vai ver que o maior vencedor da história do futebol hoje sou eu. E o São Paulo é o time brasileiro com mais títulos internacionais. E aí, gente? O maior ganhador? Pelé que se cuide. Ele ganhou mais individualmente. Saiu uma relação até essa semana dos 10 maiores que tem mais títulos na história dos brasileiros, não do. Aí vem Daniel Alves em primeiro, segundo vem Gilmar, finado Gilmar goleiro. Aí Pelé, Pepe, Zito, né? Vem Neymar, Thiago Silva. Aparece algum. Mas aí você pega um cara que é vencedor, e de fato é tudo mesmo, num time como o São Paulo, que você acabou de falar, o maior vencedor, né? De torneios internacionais. Aí você olha o grupo do São Paulo, o time do São Paulo, aí você olha o plantel do São Paulo, você olha assim, quem tem uma história aqui bonita dentro do São Paulo? O Hernandes.
Fernandes que conquistou título. Tem. Os demais não, os demais podiam assim, ó. Tudo jogador, ó, o Pato, Everton, Pato ganhou Reinaldo. bastante. Não. Hã? Pato Não, ganhou bastante. estou falando dentro do São Tá Paulo. falando de história. dentro Dentro do São Paulo. Esses caras têm uma carreira, tudo já bem resolvido, reunir e dizer, velho, a gente não tem história aqui não. Nós não temos história aqui não. Vamos construir história dentro de São Paulo. E parece que isso que deu Botafogo está tudo muito distante. Ser eliminado pelo Mirassol, em outros tempos, já deu fumaça. Em outros tempos, quando eu jogava um time com uma folha de pagamento de 15 milhões, você sair para uma folha de pagamento de 800 mil, 1 milhão, a batata assava. E completou agora 1 ano que o Daniel Alves está no São Paulo. E ele vem para essa entrevista aí, e outras também, já com 2, 3 meses, falando de política como se ele conhecesse todos os bastidores do São Paulo. Não é? Daniel Alves, ele tem que falar de futebol. E outra coisa, parece que ele luta boxe, porque ele é o maior. Né? Esses títulos todos que ele ganhou com os companheiros, Mais com os 10 do colegas, lado, não é? né? Parece, não, eu sou o maior do mundo. Só uma Pelé dúvida. que se cuide. Quem pô. foi, qual foi o Daniel Alves que o São Paulo contratou? O São Paulo contratou o Daniel Alves, o maior vencedor da história do futebol, o lateral direito, o campeão de tudo. Isso. Coadjuvante em todos os clubes que ele passou, porque o Daniel Alves nunca foi protagonista. Ele foi Perfeito. coadjuvante. Ele chega no São Paulo como lateral direito, maior vencedor, tinha vencido a Copa América, melhor jogador. Na minha concepção, ele ia jogar na posição dele ou achasse alguma posição para ele, ia ajudar os meninos mais novos, ia ter essa responsabilidade de ajudar um jogador experiente que É os uma meninos mais tradição do novos. São Paulo, aliás. Exatamente. Repetindo a tradição de tantos jogadores que chegaram e fizeram essa função. O que aconteceu com o Daniel Alves? Ele escolheu o treinador, foi ele que escolheu o treinador, ele escolheu a posição que ia jogar, e hoje o Daniel Alves é o dono do São Paulo. É o dono do clube. Quem manda no São Paulo Futebol Clube é o Daniel Alves. Eu só acho que o Daniel Alves não tem capacidade para mandar num clube de futebol. Ele é um ótimo jogador de futebol, ele mesmo falou, é o maior vencedor, a gente não tem como negar isso. Eu acho que a função dele extrapolou. Ele pensa que a função dele é essa, de ser o dono do São Paulo, ele que fala pelo São Paulo, ele não é, a função dele é menor. Ele pode ajudar os companheiros, ele tem que ter a noção de onde ele está. Só que num clube que não tem comando, qualquer um que chega e fala um pouco mais alto, os caras jogam tudo para ele. A foto, eu publiquei no meu canal essa semana, a foto do Daniel Alves na chegada dele, cercado por papagaio de pirata, todos os conselheiros lá babando ovo para ele. Nessa entrevista ele está sozinho. Então, assim, os caras todos tiraram a responsabilidade, jogaram tudo nas costas dele. E ele não tem capacidade. Vai se perdendo, né, nas não palavras. tem capacidade para segurar essa perde nas responsabilidade. palavras Ele sozinho. não tem que segurar essa responsabilidade sozinho. Ele não é o dono do São Paulo. O São Paulo, teoricamente, teria que ter um presidente, teria que ter um diretor de futebol, teria que ter um treinador, teria que ter Talvez gente ele forte lá esteja dentro. fazendo isso por encontrar um vácuo. Exatamente, Flávio, porque não tem ninguém. Só que se fosse um cara extremamente protagonista de tudo, tudo bem. Ele não é. Ele não é. Ele dá essa entrevista depois de uma eliminação para o Mirassol e ele não toca no aspecto técnico. Ele não chama a responsabilidade, a culpa deles, jogadores, além de toda essa bagunça que já foi discutida aqui, ele não fala exatamente do que ele deveria falar. Porque ele não é cobrado, Garrafa. Ele não é cobrado. Nenhum deles é cobrado. Então ele vai falar isso. Ele falou do marketing, ele falou que ele é o maior vencedor. Tira o foco do desempenho ridículo do São Paulo contra o Catadão do WhatsApp. Contra o Mirassol sem 16 jogadores. Então, assim, ele assumiu esse cargo, porque é vazio, ninguém comanda o São Paulo, não tem o São Paulo, não tem ninguém comandando, e ele não tem capacidade para isso. A capacidade do Daniel Alves é outra, é dentro de campo, Agora, é coordenando um ponto legal aí, né, Vamp? Eu Os vou caras falar. estão deixando ele mandar, né, Vamp? Eu, como ex-atleta, enfrentei o São Paulo milhões de vezes, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Rio São Paulo, os estaduais. E um monte de lugares que eu ia, né? O Rogério Ceni foi meu companheiro de seleção, e era 4 individuais. E eu vi a liderança do Rogério quando ele jogava, quando a gente jogava contra a liderança do Rogério em relação a campo e tudo mesmo. Teve um volante que veio do Botafogo do Rio, chamado Carlos Alberto. Sim. Carlos Alberto. E ali em Perdiz a gente dava ali tudo, eu dava jogador de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. E ele veio empolgado do Rio, um volante de qualidade, veio para o São Paulo, começou a chegar só atrasado, chegava no treino virado e atrasado. Eu falava para ele, ó, você vai se ferrar, irmão.
Porque lá tem um cara que gosta de ganhar, o cara é ganhador. E se você estiver atrapalhando o trabalho de todo mundo, e ele chegava mais. Não, eu estou chegando mais cedo indo para a marca dormir. Eu digo, é pior ainda. Entrar no departamento médico para dormir, roncar. E eu sempre falava com os caras assim na roda dos boleiros, eu falava assim, ó, no dia que o São Paulo perdeu o Rogério Ceni como atleta, o São Paulo vai ter uma sofrência. Porque o Rogério comandava mesmo, liderava mesmo. Jogador que chegava contratado, não se enquadrava para ganhar título, pro canto. Ah, o Rogério Ceni mudava esquema, o treinador falava uma coisa, ele mudava dentro do campo. A vida a gente muda também para poder ganhar. E depois o treinador sai grandão. Ele não fez nada daquilo que mandou e depois ele que leva todo o crédito. Mas espera aí, mas aí você está dando a informação de que então isso já vem antes do Daniel Alves. Sim. O Rogério já fazia isso. Ó, aí os caras falam assim, Vampeta, você é mais amigo do Marco ou do Rogério? A gente foi campeão junto, todo mundo junto, mas eu sempre vi o Rogério, quando eu ia jogar contra, com a liderança de igual. No dia que o São Paulo perdeu esse cara aí, o São Paulo, e dito e certo na roda que a gente começava entre os boleiros, de igual. O São Paulo é isso tudo aí, porque tem um cara lá, é querido pelos boleiros, é querido por um monte de gente. Não, mas é vencedor, gosta de ganhar. E o São Paulo perdeu esse cara e veio sofrendo com isso. Porque às vezes até o problema de diretoria, você tinha um cara como líder como o Rogério, ele segurava aquela onda toda e deixava lá os bastidores da política lá. E Isso hoje é São Paulo normal. Isso é normal. Isso é só no São Paulo, isso é normal. Tem outros times também. Tem, por exemplo, ó, quando o Corinthians vai. O Corinthians vai sofrer muito, muito quando o Cássio. Se não aparecer outras lideranças, assim, que fique no clube por muito tempo, sofre. O Jô. O nosso Rottweiler lá, o Fagner. Melo. Porque esses caras se preocupam com o ganhar. Dentro de campo. Dentro de campo. E isso ajuda muito. E hoje eu vejo no São Paulo o seguinte: você perde o jogo como perdeu pro Mirassol. No mínimo tinha que ter aquela liderança, que não só o Daniel Alves, como o Baldo falou, tinha que ter o Pablo preocupado, um Everton, um Hernandes. Né? Tem jogadores ali que tem bagagem, o Anderson Martins, que parece que não. Tem algumas lideranças que, então é o seguinte, perdemos, cada um pega seu carro, vamos embora, e se não pagar nosso salário, vira fumaça no dia seguinte, que todo mundo é obrigado a pagar. Então não tem essa reunião. Pode ter certeza que o Palmeiras, quando tinha lá o Evaí, o César Sampaio, os caras, era uma semana de jogo ruim, reunião. Às vezes não chamava nem o Filipão. No Corinthians era Até assim. com o Filipão. Tirava até o treinador, fica só entre os jogadores. E o Daniel Porque é Alves, isso aí. dá pra gente concluir. Lá no Corinthians, um monte de vezes a gente reunia quando estava tudo ruim. A gente quem? Eu, Ricon, tinha a cervejaria paulista no Tatuapé. Quando a coisa estava ruim, até mesmo a gente ia enfrentar o São Paulo no Clássico, ou o Palmeiras, o Ricon terminava o treino, a gente falou, 6, 8, 10 cobra com veneno. Vamos todo mundo lá para a cervejaria paulista. Quem bebe? Pede um litro de uísque, quem não bebe. Então, domingo é o seguinte, se ficar dando mole lá, na beirada do campo, fazendo falta, o Aço vai cruzar e vai complicar para nós. Falta perto da área, o Alex vai bater. Tinha essas coisas tudo. Às vezes não era só no ambiente do campo. Vamos sair da onde a gente treina para conversar também sobre outras coisas, sobre futebol. Você quer dizer, Vampeta, que essa liderança que você está falando, que vem de jogadores, ela poderia ser exercida pelo Daniel Alves, com toda a história que ele tem. E os outros, porque um só não fica. Mas ele quer exercer uma liderança Aí, que sabe o não... que os caras falam? Que nem o Balão falou, quando chegou, Parte política. tinha 10 para pagar de pirata. Quando vai para a coletiva agora vai sozinho. E até os moleques mesmo, o cara quer comandar tudo sozinho, deixa ele lá no fogo. O problema é quem ganha uma 1.600 é ele, bota ele na arena com os leões.